Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um Me Cozinha e hoje eu tô mega feliz porque eu vou falar de um tema que eu tô com vontade de falar há muito tempo, que são farinhas low carb, né? Explicar para vocês sobre combinações, sobre texturas, sabores. Então é uma coisa que eu adoro, que no ano passado eu fiz um curso de panificação usando as farinhas low carb. Então eu acabei adquirindo algumas experiências que quando a gente começa a low carb sem entender um pouco algumas funcionalidades, digamos assim, né, das combinações, a gente não entende muito bem por que as coisas às vezes dão certo, às vezes não dão. Então hoje eu vou explicar isso tudo direitinho para que vocês tenham sucesso aí quando vocês forem fazer os seus pães, os seus bolos, as suas receitas usando farinha. Antes de mais nada, vocês precisam entender que as farinhas, né, que a gente utiliza, elas têm baixo índice glicêmico, né? O que isso quer dizer? O baixo índice glicêmico, ele mantém a nossa insulina baixa, né? E isso nos permite ter saciedade por um período de tempo maior e não estocar gordura, como acontece quando a gente consome as farinhas com alto índice glicêmico, como o trigo, por exemplo, que a gente evita em low carb. Um outro ponto importante da gente abordar aqui, que as pessoas não pensam muito a respeito quando a gente fala de farinhas low carb, são 4 coisas, né? Que é o sabor, a textura, a estrutura e a aparência das farinhas low carb, né? Porque a gente tem aquela nossa memória gustativa do trigo, né? Que a gente consegue ter aquela textura legal, aquela liga bacana para a gente criar moldes, né? Que a gente consegue trabalhar com a farinha de trigo de forma mais simples. Lembrem-se sempre disso, né? Que a gente nunca vai conseguir dentro de um pão, um bolo, uma panqueca low carb, a mesma estrutura, o mesmo sabor, a mesma aparência, né? Aquela mesma consistência que a gente tem na farinha de trigo, né? Por quê? Porque são farinhas que não possuem glúten, né? Elas não têm aquela liga que a gente consegue na farinha de trigo. E aí a gente precisa fazer a combinação. Então, dito isso, a gente tem que estar com a mente aberta, né? Para esse novo, para essa experiência e apreciar o sabor que a gente consegue, né, com esse novo universo de farinhas, que por sinal é riquíssimo e a gente sim consegue sabores legais, né, através da combinação delas e a gente tem que estar preparado mentalmente, né, preparar o nosso paladar para aceitar, né, para entender esses novos sabores, porque fazem bem para nossa saúde. Outra coisa legal também é que essas farinhas elas são ricas, né, em fibras e isso nos ajuda muito com o funcionamento, né, do intestino. Isso é uma coisa bem bacana. Então, isso que eu queria explicar para vocês antes de entrar aí na temática das farinhas. Eu trouxe aqui para vocês, né, in natura, amendoim, caju, nozes, girassol, amêndoas e a linhaça dourada, né? Vocês podem estar se perguntando, mas não é um vídeo de farinhas, Mi? Eu fiz isso propositalmente, porque não necessariamente você precisa comprar a farinha já pronta, né? As pessoas reclamam bastante, é que a farinha de amêndoas é caro e não sei o quê. Então você pode comprar in natura e fazer a farinha na sua casa. É muito fácil fazer farinha. É só você colocar no processador, no liquidificador, a quantidade que você precisa, triturar até chegar na textura de farinha e tá pronto. E você ainda tem aí a flexibilidade, quando tá in natura, de colocar numa salada, né? De usar como um lanchinho. Então aí uma dica para você, né? E aqui a gente tem as que estão em farinha, né? Que é a linhaça marrom, o coco, a berinjela, a farinha de maracujá, né? E o piscinho que eu já falei aqui para vocês que não é farinha, gente. E para as receitas que a gente faz, as melhores farinhas, né? Digamos assim, as que têm a melhor consistência são as farinhas oleaginosas, né? Então aí você tem a castanha de caju, você tem as nozes, noz pecan, que eu não tenho aqui, macadâmia,
tem as amêndoas e também tem as de semente, né? Tem semente de girassol, semente de abóbora. Então, essas aí, elas têm uma consistência mais densa, né? Mais encorpada, então as receitas, elas acabam ficando melhores com essas farinhas. A outra farinha também que dá uma consistência muito boa é a linhaça dourada e a linhaça marrom, porque quando você molha, elas ficam tipo uma gelatina, né? Então isso também ajuda na textura, quando você precisa moldar, fazer aquelas bolachinhas. Então a farinha de linhaça é muito boa. A gente tem também a farinha de coco, que ela é muito utilizada, o índice glicêmico dela também é super baixo, a quantidade de gramas de carboidrato dela também é super baixa, então é uma farinha muito bacana para a gente usar. Só que eu não recomendo você utilizar a farinha de coco sozinha, porque ela é uma farinha que ela absorve muita água, né? É uma farinha muito porosa e ela não dá uma consistência tão bacana quando ela é utilizada sozinha. Então eu nunca faço uma receita utilizando só a farinha de coco. Eu sempre combino a farinha de coco com linhaça, qualquer uma das duas, ou com qualquer oleaginosa, porque aí elas dão uma combinação melhor que dá uma estrutura, né, para a receita muito superior do que você utilizar só a farinha de coco. E aqui a gente tem a farinha de berinjela e a farinha de maracujá, que eu trouxe do Brasil para experimentar. Eu não encontro com facilidade aqui no Canadá e eu trouxe essas daqui do Brasil. Essas duas farinhas, elas não são boas para fazer pães e bolos, né? Então são farinhas para você fazer uma panqueca, uma coisa mais fininha, né? Por exemplo, você pode misturar, fazer uma panqueca de couve, né? Uma panqueca utilizando abóbora, espinafre, e aí você pode utilizar essas farinhas, porque aí você vai fazer um preparo mais simples e mais fininho, que vai permitir que elas cozinhem de uma forma interessante. Mas se você tentar usar a farinha de berinjela ou de maracujá para fazer um bolo, para fazer um pão, provavelmente ele vai ficar pesado, né? Ele não vai ficar legal, porque assim, dessas farinhas, a berinjela e o maracujá são as piores em textura, né? Para dar liga, então eu não recomendo que vocês utilizem para essa finalidade, né? E assim, além dessas farinhas aqui, você também vai encontrar a farinha de macadâmia, que eu já falei, tem a farinha de semente de maracujá, tem a farinha de couve, que é muito boa, existe as farinhas de peixe, tem a farinha de frango, que também é ótima para a gente fazer receitas, como fazer bolinhos, né, de vegetais, fazer pizza, né, fica uma delícia. São farinhas que a gente não encontra prontas, assim, é muito difícil, né, assim, até encontra, mas é difícil, então normalmente as pessoas fazem em casa. Se você quiser substituir, pense assim, oleaginosa por oleaginosa. Se a receita tem farinha de amêndoas, você pode substituir por uma farinha de nozes, por exemplo, por uma farinha de castanha de caju, por uma farinha de castanha do Pará. Então, essas substituições são ok. Pelas linhaças também, tanto a dourada quanto a marrom, dá para você fazer a substituição de boa. Agora, se você quiser colocar uma farinha de maracujá, uma farinha de berinjela numa receita que leva farinha de amêndoas, isso eu não recomendo, porque vai desandar a sua receita provavelmente. Como eu falei lá no começo para vocês do vídeo, infelizmente as farinhas low carb, elas não têm a liga que a gente tem na farinha de trigo. Então, para a gente alcançar esse nível de qualidade numa receita, a gente tem que ter um trabalhinho aí. Aí esse trabalhinho é fazer essa combinação de diferentes farinhas, né? Umas são mais densas, outras absorvem mais água, outras têm uma liga melhor, né? Tem uma gelatina, como a farinha de linhaça. Então, a combinação, né, dessas farinhas, elas deixam a sua receita superior, né? Com uma qualidade mais interessante. O piscina ele vai funcionar como um glúten, né, para nossa farinha, já que elas não têm liga
uma liga boa. Então, a utilização dele, ele vai proporcionar essa estrutura, ele vai proporcionar mais leveza, mais fofurice nas nossas receitas. Assim, se você tiver a oportunidade de comprar um psyllium, vale a pena, você vai perceber a diferença de uma receita que é feita com e uma receita que é feita sem o psyllium. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo de hoje sobre as farinhas. Eu espero que agora vocês entendam melhor como utilizá-las e tenham sucesso aí nas receitas. Muito em breve a gente vai ter disponível todas as farinhas lá no meu site, na lojinha do Micozinha, que é o mercadomicozinha.com.br. Vai lá dar uma olhada que você vai achar todos esses artigos de cozinha que eu utilizo. Em breve vai ter todos os potinhos também para você guardar suas farinhas e também as farinhas, a gente logo vai colocar aí, vai distribuir para todo o Brasil. Não esqueça de dar um like no nosso vídeo, que isso ajuda muito a gente levar esse trabalho para mais pessoas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!